Tá, então, como eu estava falando, uma maratona de programação ela é uma competição, certo? Onde você tem um conjunto de problemas para resolver em um determinado período de tempo. E aí, esses problemas têm algumas restrições que você tem que tentar contornar para conseguir resolver, né? Como, por exemplo, se for uma competição em equipe, você tem só um computador disponível para o time inteiro. E aí você tem que encontrar uma forma de gerenciar a máquina, esse tipo de coisa, para ir resolvendo os problemas. E aí tem vários tipos de competições, certo? Como, por exemplo, as duas que eu trouxe aqui como exemplo hoje para vocês, que são as duas principais para o nosso grupo, são a OBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, e a Maratona de Programação da SBC, certo? Ambas as competições são organizadas pela Sociedade Brasileira de Computação, certo? E eu vou falar mais delas mais à frente. Certo? A Maratona de Programação da SBC, ela é um evento organizado pela SBC, como eu falei, certo? Ela existe há bastante tempo já, desde 96 que o pessoal participa dessa competição. Desde 2004 ela passou a ocorrer em duas fases, onde a gente tem uma primeira fase com vários times espalhados pelo Brasil inteiro, de todos os estados, de várias sedes espalhadas por várias cidades. Nos anos anteriores, a gente teve cerca de 800 times competindo, certo? Em 2019 tiveram 800 times, em 2017 tiveram 746 times. Na maratona de programação do SBC, cada time é composto por 3 pessoas, que são os 3 caras do time, e aí pode ter um reserva, e aí tem um treinador, certo? O nosso treinador atualmente, vocês devem ter conhecido ontem, que é o professor Rafael, que é o coordenador do curso também. E aí a maratona de programação da SBC, ela funciona como uma etapa classificatória para as finais mundiais de CPC, que é a principal competição de nível superior do mundo, de programação, certo? Então, basicamente a maratona é isso, em resumo, certo? E aí eu vou contar para vocês um pouco da história da UES nessa competição, né? Como eu falei, a maratona começou a existir em 96, sendo organizada pela SBC, etc. E a partir de 2004, quer dizer, de 96 até 2003, ela era organizada em fase única, certo? Então tinha lá uma competição, o pessoal se juntava, resolvia os problemas, e os melhores times do Brasil iam para o Mundial. A partir de 2004, a competição passou a ser organizada em 2 fases, tendo uma primeira fase onde todas as pessoas do país que querem participar e obedecem os requisitos mínimos de elegibilidade podem competir, certo? E aí, como eu falei, nos anos anteriores tiveram muita gente, em 2019 tiveram 800 times, e aí, dessa galera toda, os mais ou menos 60, 70 melhores times do país se classificam para a etapa nacional, que ocorre todo ano em uma cidade diferente do país, certo? E aí, nos anos anteriores, de 2004 até atualmente, a UES se classificou para a final brasileira 14 vezes. A gente só perdeu em 2010 e 2014 a estadual aqui. Então, vocês podem ver que a UES tem bastante tradição nessa competição. Há bastante tempo o pessoal da UES participa e consegue bons resultados, certo? Os melhores resultados que a UES já teve anteriormente foram em 2007, onde o time da UES conseguiu uma medalha de bronze, e em 2008, um time da UES conseguiu uma medalha de prata, e essa medalha de prata possibilitou que o time da UES se classificasse para a final mundial do ano seguinte, que foi organizada em Estocolmo, na Suécia, certo? Aqui a gente tem uma foto da delegação brasileira que foi para o Mundial em 2009. Essa galera aqui do canto é o time da UES, certo? Esse aqui é o professor Jefferson, que na época era o coordenador, era o coach, o treinador do grupo. E aí esse foi o melhor resultado da UES. Então, vocês podem ver que a UES tem bastante tradição nessa competição, certo? E eu vou falar mais dessa competição mais à frente. Agora eu vou apresentar aqui a segunda competição, que também é foco do grupo atualmente, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, certo? Ela também é uma competição organizada pela Sociedade Brasileira de Computação, e ela existe desde 99. O foco dessa competição é instigar os alunos a aprender coisas sobre computação, tentar despertar o interesse por ciência da computação em alunos desde o ensino fundamental até o ensino superior. Então, a OBI, ela existe em vários níveis diferentes. A gente tem o nível Júnior, que é para alunos do ensino fundamental, a gente tem o nível P1 e P2, que são
do pessoal do final do fundamental e o pessoal do ensino médio, e a gente tem o nível sênior, que é quando você está no primeiro ano de graduação, seu primeiro curso de graduação. Então, essa competição aqui, ela é muito importante para vocês, porque vocês são as únicas pessoas da UES que podem participar dessa competição ano que vem, certo? Porque o critério de elegibilidade está no primeiro ano de graduação. Então, espero que vocês se interessem por ela. Mais à frente, a gente vai discutir mais sobre isso, sobre como o grupo vai ser organizado e tal, como vocês podem participar se tiverem interesse, certo? E aqui, uma notícia interessante, de que essa competição, a UBI, a UES começou a participar dela esse ano. 2020 foi a primeira vez na história que a UES participou da UBI, certo? E esses aqui foram os 4 participantes, os 4 representantes da UES na UBI 2020, que é a Daniele, que está aqui também, a Clara também está aqui, o Gustavo e o Isaac, eu acho que eles não estão aqui, certo? E aí, dessa galera aqui, os 4 participaram da fase 1, a Daniele e o Gustavo passaram de fase, se classificaram para a fase 2, e aí eles fizeram a fase 2 semana passada, e eles estão esperando o resultado para saber se vão classificar para nacional ou não. Então, tipo, essa é uma notícia boa no meio dessa desgraça toda de pandemia, né? Então, continuando. Vou falar mais disso depois. Então, até o momento eu falei sobre as competições, eu falei o que é uma maratona de programação e falei as principais competições que a gente tem no grupo. E aí vocês podem estar se perguntando, por que eu participaria desse tipo de competição? Por que eu gastaria boa parte do meu tempo resolvendo questões e discutindo questões com outras pessoas para participar da competição, certo? Além de ser legal competir, porque algumas pessoas gostam disso. Então, eu posso citar aqui alguns motivos para vocês. Eu posso mostrar algumas coisas que essas competições possibilitam. Então, vamos lá. A primeira coisa, e uma das mais importantes de todas, é a parte do aprendizado. Participar dessas competições possibilita que você aprenda diversos assuntos que você iria aprender, talvez, numa pós-graduação, ou no fim do curso, ou no meio do curso, que você iria aprender em algum momento aleatório. Tipo, quando você está resolvendo esses problemas, e você não consegue resolver alguns deles, você fica se perguntando, se eu aprender isso, aquilo, ou aquilo ali, eu consigo resolver. E aí isso meio que instiga você a tentar passar por esses assuntos e a tentar aprender essas coisas para resolver o problema. E com isso acaba que no fim você aprendeu muitas coisas que você veria em algum outro momento, ou no fim do curso, ou no meio do curso, ou talvez você nunca veria na graduação. Então, essa possibilidade de você conseguir furar o fluxo do curso é muito interessante. Possibilita que você aprenda várias coisas diferentes que são parte da base da ciência da computação, certo? Mais especificamente, algumas dessas coisas, elas estão relacionadas com teoria da complexidade, estrutura de dados e técnicas de programação e algoritmos no geral, que são coisas que vocês vão ver em muitas disciplinas durante o curso, certo? Como uma pessoa mais nova assim no curso, eu digo que ajudou muito em CC. Em CC, eu e a Dani, a gente passou, a gente nem precisava tanto assistir todas as aulas, porque a gente já tinha visto tudo isso com o Monteiro e com a galera do grupo, porque eles ajudam muito, sabe? Eles mostram pra gente formas de aprender por nós mesmos. Esse tipo de coisa, que é a coisa mais legal, entendeu? E a gente vai aprendendo a gente vai construindo um pensamento lógico, matemático, que é muito importante para a programação. Tudo fica muito mais simples. Tipo, agora em estrutura de dados, eu não estou tendo dificuldade na parte que a gente está falando um pouco sobre complexidade, porque a gente vê isso antes, a gente vê o básico, mesmo que seja só o básico no começo dos estudos para maratona, a gente vai aperfeiçoando isso aos poucos e tudo ao seu tempo, sabe? Tipo, você tem 5 chances de participar, e o Monteiro vai falar depois desses pré-requisitos. E nessas 5 chances, você vai aprendendo tanta coisa nova, você vai vendo tanta coisa diferente na computação, que você não veria em qualquer atividade extra, sabe? Uhum. É meio que isso que a Clara falou. Você tem... você pode aprender bastante coisa nova. E uma das coisas que eu acho mais legal é que, no começo,
no começo, quando você está tentando fazer as coisas, algumas coisas parecem ser impossíveis de você fazer. Você olha assim, eu não faço ideia de como faz isso é impossível. E aí, depois de um tempo, você percebe que aquelas coisas que pareciam impossíveis, elas são fáceis agora, e novas coisas impossíveis surgem. E aí, esse crescimento, esse progresso que você tem aprendendo essas coisas, ele é muito interessante. E esse é um dos motivos interessantes de porque eu acho que todo mundo que entra no curso de ciência da computação deveria fazer pelo menos 6 meses de programação competitiva. Porque isso possibilita você aprender muitas coisas que servem para muitas outras coisas. O outro ponto interessante são as empresas. Por quê? Algumas empresas, elas valorizam o pessoal que participava de competições de programação porque eles têm produtos ou coisas que necessitam das habilidades que essas pessoas aprendem com esse tipo de atividade. Então, para elas, é muito interessante ter pessoas que participavam de programação competitiva. Além de que, quando você participa dessas coisas, você se torna muito bom em algo, que é resolver problemas e aprender como otimizar as coisas. Então, essas habilidades também são interessantes para algumas aplicações. Mas isso é um conjunto de aplicações talvez pequeno. O mais interessante que eu acho em relação a empresas é que algumas empresas, no processo seletivo delas, eles têm entrevistas técnicas, e nessas entrevistas técnicas, geralmente o entrevistador joga para você um problema um problema parecido com um problema de maratona, e aí você tem que resolver esse problema junto com o entrevistador. E aí, geralmente, as pessoas que participam de programação competitiva têm uma certa facilidade maior nesses problemas, comparado com pessoas que não participam. Mas isso não significa que você só vai se dar bem nessas entrevistas ou empresas se você participar disso. Você pode, por exemplo, vou fazer uma entrevista, você pode treinar por fora durante 4 meses, resolvendo problemas específicos de entrevista e ir bem. Mas o pessoal que participa de programação competitiva já se dá bem, na maioria dos casos, nessas entrevistas. Porque você está acostumado a fazer isso todo dia, certo? Então, outros motivos. Um outro motivo interessante também é a parte das viagens, certo? Como funciona isso? Eu falei no começo que a maratona, ela ocorre em 2 fases, certo? A primeira fase, ela ocorre em várias sedes. Então, como eu falei para vocês, tiveram 800 times na primeira fase do ano passado, mais ou menos. Então, não dá para a gente ter essa galera toda no mesmo local. Então, a gente tem várias sedes espalhadas pelo país inteiro. Aqui em Fortaleza, a nossa sede é a Unifor. Então, todo mundo do grupo do GEMP vai para a Unifor fazer a prova, e todas as outras pessoas aqui de Fortaleza que vão participar vão para a Unifor fazer a prova. Daí, os melhores times da primeira fase se classificam para a etapa nacional, né? E a etapa nacional, ela ocorre em uma cidade diferente do país todo ano. Das que eu lembro aqui, em 2017 foi Foz do Iguaçu, 2018 foi Salvador, 2019 foi Campina Grande, e 2020 vai ser em Gramado. A desse ano foi adiada por conta da pandemia, mas vai acontecer ano que vem em Gramado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas do grupo dos anos anteriores. Essa foto aqui a gente tem o pessoal do GEMP que participou da maratona em 2018. Essa foto foi tirada lá na Unifor, certo? A gente tem aqui o nosso coordenador, o Rafael. Tá aqui eu e acho que o pessoal que tá aqui o Levi. O Levi eu acho que tá aqui também com a gente. Esse aqui é o Levi, certo? E aí, dessa galera aqui, o melhor time da sede foi o nosso time aqui da UES. A gente ganhou a estadual aqui, certo? Se não me engano, a gente ficou em 30º lugar de 800 times, mais ou menos. E aí a gente classificou para a Nacional em Salvador, certo? Essa aqui é a foto oficial do time, lá em Salvador. É o Rafael, o Herculano, eu e o Lamartine. Isso aqui é uma foto da gente testando lá os computadores no aquecimento.
Mais foto do aquecimento, o Herculano feliz aqui. Essa foto aqui é depois da competição. Cada balão desse significa que a gente resolveu um problema diferente. Nesse ano a gente resolveu 6 questões. E foi isso. Tipo, então tem essa parte das viagens. Se você estuda, se você se dedica bastante, você tem a possibilidade de viajar para essas competições, certo? E no caso dos times que vão para a Nacional, a UES, nos últimos anos, custeou a viagem, a passagem de ida e volta, certo? Então, tem essa parte legal também. E aí, com esse resultado aqui de 2018, no ano seguinte, a gente conseguiu ir, por causa desse resultado, eu consegui ir para o Summer School da Unicamp, que é um evento que a Unicamp organiza todo ano para treinar o pessoal que vai representar o Brasil nas finais mundiais. Nesse ano de 2019, eles criaram uma turma B para treinar o pessoal que está ali tentando ir bem na final nacional, que está almejando vaga no Mundial aí. Então, eu consegui vaga para o Summer School em 2019, certo? Nessa foto aqui da esquerda, esse cara aqui que está do meu lado é o Pedro. Ele também conseguiu ir para o Summer School esse ano. Quando eu voltei da Nacional, eu falei para ele, pô, vai rolar isso, vamos. Aí ele manifestou interesse também chamaram ele pro evento, certo? Aí dessas fotos aqui, o que tem de interessante nelas? O que é interessante nessas fotos é que, participando dessas atividades, você também tem a chance de conhecer outras pessoas de vários locais do país e até mesmo pessoas de fora do país. Nessa foto da esquerda, o que tem de interessante é que todo mundo aqui é do Ceará. Foi muito legal isso, porque a gente conversando com o pessoal lá, a gente descobriu que todo mundo era do Ceará. Esse aqui é o Miguel, esse aqui é o Henrique, o Vinícius, e eles 3 são do ITA. Essa aqui é a Higiene, e ela é do IME, certo? O Pedro e eu aqui da UES. Então, todo mundo do Ceará, a gente ficou na mesma república e tal, a gente passava a semana inteira resolvendo problemas juntos lá, foi bem legal, tipo, na república que a gente ficou, tinha um pessoal da Argentina, um pessoal do México e a gente. Então, e tinha outras pessoas do Brasil também. Então, você tem uma possibilidade de conhecer outras pessoas, um pouco de outras culturas, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil. E essa parte de você ter esse contato com essas pessoas é bem interessante. Nessa foto da direita, isso aqui foi no meio da escola de verão, que uma empresa de jogos convidou todo mundo para conhecer o escritório da empresa, que é a Wildlife. Eles levaram a gente lá para a empresa e tinha um monte de jogos, e eles... a gente estava jogando e tirando dúvidas sobre como fazer jogos, o que eles usavam, que algoritmos eles usavam, que tecnologias, como que era trabalhar lá. E isso no meio do escritório. Tinha um joguinho de realidade virtual, joguinho daquelas máquinas mecânicas, tinha um monte de coisa, foi bem legal. E aí essa foto aqui, é só para mostrar que no Summer School o Pedro levou 1 quilo de castanha. Então, isso aqui é um laboratório da Unicamp, a gente estava lá, e aí sempre que chegava alguém perto da gente que a gente não conhecia, a gente oferecia castanha e começava a conversar com o pessoal. E essas coisas são bem interessantes. E aí, continuando. Tá, e aí, em 2019, essa aqui foi a galera que foi representar o UES na maratona, na primeira fase, certo? Você volta lá na Unifor, vocês podem ver que a gente tem bem mais gente aqui no grupo. O grupo tem bastante pessoas novas aqui, comparado ao ano anterior, certo? E aí, dessa galera aqui, a gente teve 6 meninas participando nesse ano, certo? A gente teve 2 times de meninas competindo, e elas foram muito bem. Elas ficaram entre as melhores meninas do país, certo? Esse time aqui, com a Jéssica, a Clara e a Jamile, foi o segundo melhor time de meninas do país. E esse time aqui, com a Sara, a Xênia e a Daniele, foi o 4º melhor time de meninas do país. Então, esse ano foi bem interessante. E o meu time conseguiu ganhar novamente a competição. E a gente foi para a final brasileira em Campina Grande. Essa aqui é a foto oficial do evento, certo? Nesse ano aqui teve um detalhe interessante, que o Rafael dirigiu para a gente aí 8 horas de ida
e 8 horas de volta. Então a viagem foi bem diferente. Foi 8 horas de carro com o Rafael, ouvindo as playlists de Spotify do Levi. Foi muito louco isso, foi bem legal. Mas, gente, nem sempre é esse aperreamento todo, beleza? Porque, tipo, só pro Summer School a gente ganhou, eu e as meninas ganhamos a passagem de ida e volta. A gente só tinha que arranjar estadia, porque até comida tinha lá. Só que era, tipo, ok, que era, tipo, panetone e bolacha todo dia. Todo santo dia era panetone e bolacha. Mas era ótimo. Foi ótimo. Tinha café. Aí, foi um incentivo... Foi uma forma de incentivar as meninas a participarem da maratona, sabe? Tipo, eles deram não só essa vaga no Summer School e chamaram algumas meninas, deram ajuda e tudo mais, como eles estão fazendo esse negócio do time feminino. Se você tiver num time totalmente feminino, tem a chance de você ser classificado com alguns requisitos, entendeu? Mas isso porque tem poucas meninas, tanto na maratona quanto na computação. Aí quando a gente foi lá para a Unicamp, a gente até discutiu sobre isso, por que tem poucas meninas e tudo mais. Qual é a influência disso e tal. Foi muito interessante. Você constrói um círculo, um networking muito, muito bom, velho. Vale muito a pena, viu? Entrem no grupo. É isso aí que a Clara disse mesmo. E aí, mais fotos da final em Campina Grande. E agora vem essa parte aí que a Clara falou, que comparado com o ano anterior, foi bem mais gente pro Summer School, certo? As meninas foram, como ela falou aí. E cadê a Xênia? Xênia tá aí? Quer falar alguma coisa? Quer explicar as coisas do Summer? Vocês querem comentar dessa parte das meninas? Tá, acho que sumiram. Se aparecerem, me avisem. Então, como a Clara falou... Monteiro, a Xênia falou que daqui a pouco ela ia entrar, mas eu acho que você pode continuar até ela voltar aí ou dar sinal de vida. Tá certo. Então, eu continuo. Então, como a Clara falou, existe um incentivo para que mais meninas participem da maratona, certo? E aí, por conta disso, nos anos anteriores, existe como é que funciona a maratona, né? Existem 3 regras para classificar os times para a final nacional, certo? A regra 1 é que você tem que estar entre os 15 melhores times do país. Se você está entre os 15 melhores do país, você ganha vaga direto para a final. E se você não está entre os 15 melhores do país, você tem que ser campeão de alguma sede. No nosso caso aqui, a sede de Fortaleza, que foi a vaga que a gente pegou. E aí tem a regra 3, que é uma regra que a organização utiliza para tentar balancear certas coisas, como, por exemplo, se nenhum time de um certo estado se classifica, a organização pode incluir uma vaga na regra 3 para melhor time de estado não representado. Ou, por exemplo, se alguma instituição resolve a prova toda praticamente, mas ela não ganha vaga porque alguma outra instituição daquela sede resolveu mais questões, a organização pode inserir uma regra do tipo, uma vaga para melhor instituição não representada. E aí isso acontece também, às vezes, de criarem vagas para o melhor time de meninas do país, certo? Que não se classificou. E aí, isso aconteceu nos anos anteriores, tem esse tipo de incentivo. Então, assim, se você coloca um time de meninas e as meninas vão muito bem, se elas não se classificam, a organização pode inserir uma vaga para isso, como incentivo. E no ano anterior, essa vaga não teve em 2019, e aí o que eles fizeram foi convidar algumas das meninas que participaram da maratona para ir para o Summer School esse ano, em janeiro de 2020, custeadas pela organização. Então, a Daniele, a Xênia e a Clara conseguiram esse incentivo e foram para lá, certo? O Levi, ele foi porque ele pagou, e ele já ia fazer mestrado lá e tal. Eu já estava investindo dinheiro da bolsa junto com o Pedro para isso. Então, eu vou falar disso mais no final, da parte das bolsas. Então, eu só queria comentar que existe esse incentivo para meninas. Em algum momento, a Xênia vai aparecer para falar mais disso. Eu tô aqui. Tu tá aí porque tu não falou.
Tava esperando tu falar. Não, pode Enfim. falar. Passa o slide, que acho que já falou. Esqueci. Pronto. Gente, eu acho que a Clara e o Matheus já falaram sobre essa iniciativa para as meninas, mas eu queria explicar melhor como é que foi para a gente poder conseguir. Na verdade, tem um número de vagas, né, para todo mundo, e especialmente ano passado começaram a dar esse incentivo para a gente ir para o Summer School também, que não tinha esse incentivo para as meninas irem para o Summer School do jeito que teve nesse ano, na verdade, em 2020, né? E inicialmente era para as 10 meninas melhores classificadas, tinham as regras, e eles só tinham 10 vagas, mas eles conseguiram aumentar esse número de vagas de meninas com os patrocinadores que eles conseguiram, por causa dos bons resultados que a gente teve, né? Que a gente teve o segundo melhor time feminino e o quarto melhor time feminino. Nós três conseguimos ir. As outras meninas aqui da UES não foram, talvez porque não demonstraram interesse para poder ir também, porque talvez desse para ir mais gente, mas enfim. E foi isso. A gente, como a Clara disse, a gente recebeu não só o incentivo de não ter que pagar a inscrição, porque eu não sei se o Matheus falou, mas tem um valorzinho da inscrição que... Matheus, quanto é a inscrição? Para o Summer School, geralmente é algo em torno de R$300 a inscrição. E aí isso inclui a inscrição e você pode usar o RU para as refeições. Pois é, aí inclui almoço, jantar, e eles também dão merenda pra gente de manhã e à tarde, né? Junto com a inscrição. A gente conseguiu tanto a inscrição gratuita quanto as passagens, e a gente ainda conseguiu uma ajuda de custo. Então foi muito tranquilo, assim, para nós três, pra gente ir, e foi uma experiência enorme. Que bom que eles dão esses incentivos para as meninas participarem, porque realmente o número de participações, tanto no Summer quanto na nacional em si, de meninas, era muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, eu vi fotos de anos anteriores e tinham 4 ou 2 meninas. E como vocês podem ver nessa foto, eu acho que tem praticamente todas as meninas que estavam lá no Summer, foram cerca de 20 meninas. Na foto também tem professora, tem as meninas que estavam lá ajudando na organização, mas enfim, foi muito significativo. E essa foto que tem aí também da reunião que tiveram, a reunião que ocorreu justamente para a gente decidir não, para a gente discutir como é que seria esse benefício, na verdade não, é incentivo às meninas nos anos seguintes. Pode passar, Matheus. Das 3 ali, bonitinho. Aqui é uma foto duas fotos dos contests, na verdade. A nossa rotina, a nossa turma, minha turma é das meninas, a do Pedro e a do Levi, a gente estava na turma para se preparar para a Nacional. O Matheus, que ele é diferente, é um robô, ele estava na turma para se preparar para o Mundial. Aí os turnos eram trocados. De manhã a gente fazia contest enquanto o Matheus estava em aula, e à tarde a gente assistia a aula enquanto o Matheus estava em contest. Aí era assim. Matheus, explica o que é contest? Tá, um contest. Um contest é meio que um tipo simulado, uma espécie de simulado da prova, onde a gente coloca lá um conjunto de questões e vamos passar X horas tentando resolver isso. E aí você pode fazer em time ou individual, depende de você. Acho que deu para entender. Shane? Sim, pode passar. Tá. Tava esperando passar. Sim, gente. Essa aqui é a foto dos jantares que tiveram com os patrocinadores. Eu tive a oportunidade de ir para 2 jantares. Tipo assim, esse jantar que tá aqui nas fotos foi o jantar que teve só com as meninas, com o pessoal da Microsoft, com os representantes da Microsoft. Tanto é que vocês vão ver, nessa segunda foto tem um único homem na foto, que é o representante da Microsoft. A outra mulher que estava junto com ele não estava com a blusa da Microsoft, então era mais difícil de identificar que ela era representante, mas ela tá aí na foto também. E também tá uma professora da Unicamp que a gente conheceu. E, gente, esse jantar foi incrível. Para as meninas não sei quantas meninas tem na turma, mas para se motivarem aí, foi muito show. Mas, assim,
além desse jantar, teve outro jantar para as mulheres também, da Vetex, só que eu não tenho foto. E também teve um jantar que o Matheus participou, que foi pro pessoal da turma do Mundial, né, Matheus? Só que a gente também não tem foto. Pois é, a gente não tem foto desses jantares. A gente focou tanto em conversar com o pessoal e aproveitar que estava lá, que eu esqueci de tirar foto. Exatamente. Aí, pode passar. Quer falar? Pode falar. Não. Pode falar. Eu só tava tentando Quer lembrar. mostrar quem é a outra mulher que estava lá representando a Microsoft? É essa aqui, ó, a Anister. Eu esqueci o que ela é na Microsoft. Enfim, ela é gerente de alguma coisa em engenharia de software na Microsoft. Essa aqui é a Anister, e essa aqui... Não é a Elizabeth, não? Ou... Essa aqui é a Elizabeth? Eu acho que é. Eu não sei não. Eu acho que é a Ana. Enfim, vá. Continue. Enfim, e essa aqui é a orientadora do Levi. Vamos com um comentário interessante. O Levi, por ter ido para o Summer School, é a única pessoa, eu acredito, da pós-graduação inteira que conseguiu conhecer a orientadora esse ano. Orientadora. Isso é um ponto muito louco, assim, que até todo mundo comentou que poucas pessoas conhecem os seus orientadores, porque assim que começou as aulas, a pandemia estourou e teve que todo mundo ir para as suas casas ou residências e meio que tá tudo EAD hoje, né? E algum asterisco que o pessoal, assim, meio que comentou apenas coisas boas hoje o curso ele tem 2 semanas de duração, mais ou menos, só que são 2 semanas de muito conteúdo, são muito puxado, é prova de manhã, aula à tarde, meio que à noite você tenta fazer o que você não fez na prova, tipo assim, isso que acontece era mais era quintas-feiras, que era dia de patrocinadores, ou fim de semana, né? Então, mesmo que a gente esteja mostrando coisas, só coisas boas, tem a parte de que é, tipo, bem puxado, só que é uma coisa que vale muito a pena, porque você aprende coisa super interessante e você amplia o seu networking de uma maneira absurda. Então, recomendo muito para quem tiver interesse. Outra coisa, a gente ficou 2 semanas lá num curso, né? E a gente ganhou certificado depois. E eu queria falar também que nesse ano vai ter esse incentivo para as meninas também para o próximo Summer, que já foi confirmado isso na live. E que provavelmente vai ter a vaga feminina, talvez, né? Porque tem os critérios para poder ele ter a vaga feminina na nacional, mas é isso. A vaga de time somente feminino, porque, claro, para times mistos, normal. Isso que o Levi falou é bem interessante, de que as atividades começam mais ou menos 7h30, 8 da manhã, e vão oficialmente até 6h30 da noite. Então, tipo, você literalmente passa o dia inteiro, de segunda a sábado, na Unicamp, nesse curso aqui, certo? E aí, no meio da semana, tem um dia que é de patrocinador. Então, isso que vocês estão vendo aqui, do pessoal se reunindo, etc., isso é de um dia, a maioria dessas coisas é de um dia específico, que é para os patrocinadores conhecerem a galera, fazerem eventos, esse tipo de coisa. De resto, é aula e contest. Matheus, perguntaram se precisa ser do primeiro semestre para participar. Não precisa. Para ser dos primeiros semestres, você... Para participar do quê? Na UBI tem essa regra. Na UBI você precisa ser do primeiro ou do segundo semestre, mas para maratona, não. Não, para maratona, a regra de participação é que você tem que estar, no máximo, no 5º ano do primeiro curso de graduação, certo? E também tem, ou é isso, ou a regra da idade. Ou você tem que ter nascido antes de um ano X. Para esse ano, você tem que ter nascido em 97, ou mais perto de... Ou 97 ou depois, né? Então, para os próximos anos, isso passa da mesma forma. Mas, sim, é do primeiro ano do primeiro curso de graduação. Se você fez algum curso de graduação antes, essa data conta. E aí, depende da idade, tem que ver. Para o Summer School, para participar, você manifesta interesse
em um formulário quando abre a inscrição. E aí eles pegam todo mundo que tem interesse em ir e convidam 90 pessoas para cada turma. Funciona assim. Volta, a gente não falou do passeio. É verdade. Gente, esse passeio que teve, apesar de nessa foto só ter meninas, foi para todo mundo. É porque também o Matheus não conseguiu fotos dele e do Pedro no passeio, mas enfim, Eu também foi mal vi para todos. vocês. Oi? Eu mal vi vocês nessas 2 semanas, porque eu tava na turma diferente lá. Foi. Aí, essa daí, a foto do passeio foi para todo mundo que tava lá. Foi muito, muito legal. E é um parque que tem lá em São Paulo. E, enfim, foi incrível. Tem montanha-russa, tem roda gigante, tem um monte de coisa, enfim. E foi um dos patrocinadores que fez a gente ir para esse passeio. E eles deram uma palestra antes. Foi em loco? Em louco? Não sei falar. Em loco. Em loco. Detalhe. Isso é muito importante. Tipo, a gente estava no meio do parque e aí teve um evento da Inloco, onde eles explicaram um pouco da empresa, do que eles fazem lá, do que eles... de que tipo de pessoas são interessantes para a empresa, esse tipo de coisa. Depois do passeio no parque, ia ter um show também, só que a gente não pôde ficar pro show, senão a gente ia perder o ônibus. Mas é isso, segue o baile. Eu também tenho uma história triste desse dia, depois vocês podem me perguntar que eu falo, não vou falar aqui não. De história triste, não conte não, por favor. Não é bem triste, é mais nojenta. Eu sei o que é. Meu Deus. Depois a gente fala, é triste, mas depois deu tudo certo. Triste pra mim, né? Pra mim também, foi triste pra todo mundo. Tá, vamos deixar o chat para depois, vamos continuar. Tem mais alguma coisa daqui, Shane, para falar? Não, acho que não. Tá Tá aí, bom. tem fotos do parque bonitinhas. Tá, essa foto aqui, ela é muito interessante. Eu coloquei essa foto só para mostrar como você pode conhecer pessoas diferentes de outros locais lá nesses eventos, certo? Como os meninos falaram aí, eu fui para a turma W e o resto do pessoal foi para a turma B. Daí, por conta disso, eu não tinha time para participar das coisas, das provas. Então, tipo, o pessoal que eu conhecia da turma W estava lá com o time deles, e aí eu saí saí aleatoriamente, conhecendo o pessoal e checando quem não tinha time. E aí eu conheci o Renato, que é da UNB, e ele estava na mesma situação. O pessoal do time dele estava na turma B e ele estava na W, aí aqui eu, né? E o Paulo, que é da UFRN, que estava na mesma situação também. O pessoal que ele conhecia, que poderia fazer time, estava na turma W. E aí a gente montou... Estava na B, desculpa. E aí a gente montou um time para fazer as provas da turma W. E isso foi muito interessante, porque o Renato, ele é de um curso de graduação de engenharia de software. E o Paulo também é de ciência da computação, e o nosso curso aqui na UES é de ciência da computação. Então, a gente, nas provas, a gente pensava muito diferente. Então, isso era muito legal na prova, porque a gente conseguia juntar bem as ideias para fazer as coisas, esse tipo de coisa, e a gente conseguiu trocar bastante conhecimento sobre bastante coisa nesse tempo aí, fazendo time junto. Então, também tem essa possibilidade de você conhecer outras pessoas, aprender outras coisas com elas, e isso é muito legal. Sim, só deixa eu falar de conhecer gente de outros países também, né, Clara? Foi. Tinha país. de um monte de universidade, quando tinha uma galera de outros países daqui da América Latina, sabe? Principalmente, na verdade, era para a classe mundial, World Finance, que aí eles falavam geralmente espanhol, né? Mas aí eu tentei me comunicar com eles em inglês para fazer amizade e tal, porque é muito massa, só que não deu muito certo, porque eu não sei falar muito inglês, como vocês notaram. Mas foi muito massa conhecer essa galera toda, foi de todo tipo, real. E, tipo, todo mundo unido, trocando ideias, sabe? Sobre uma mesma coisa. Eu também fiz amizade lá com o pessoal, tipo, do Pernambuco, do Piauí, de Minas Gerais. Gente de todo o Brasil, que a gente fala até hoje, direto, assim, toda semana. Aí, gente, vocês podiam mandar o número de vocês no chat. Alguém
alguém cria o grupo e manda o link no chat para o pessoal entrar, que é mais fácil. É verdade. Pronto, show. Só para contextualizar vocês, pessoal. Se vocês quiserem, a gente tem um grupo já com eles. É só vocês passarem pra gente que a gente passa. Tá certo. Pode ser, então. Pronto, show. Aí a gente vai criar um grupo para os novatos, aí a gente pode tirar dúvida técnica, tipo, sobre se eu posso participar e tudo mais. A gente tira dúvida também de como é o grupo, como é que vai funcionar as atividades do grupo agora, né? À distância e tal. Aí vocês podem entrar lá só para conhecer o resto do povo também da maratona, pode ser também. Aí essas fotos aí, tipo, são os passeios. O passeio do parque foi financiado por eles, né? Mas aí a gente saiu por conta própria pro shopping. E também essa outra foto aqui é no Metrópole, que é tipo um lugar que a gente pode jogar e comer. É muito legal. A gente ficava jogando jogo de tabuleiro, jogo de carta. É muito, muito massa. É isso. Foi a parte boa. Tá, pronto, isso que a gente mostrou para vocês, pessoal, agora, essas fotos, esse estudo, etc. É só para vocês terem noção de que, assim, se vocês se dedicam, se vocês estudam para as competições, existem algumas recompensas. Você consegue participar, você consegue viajar para participar dessas coisas. Você também pode conseguir participar de projetos, empresas, coisas assim. Então, existe uma recompensa. Oportunidades surgem quando você se dedica bastante e tenta fazer as coisas, certo? Então, a ideia de mostrar essas fotos, contar essas histórias, é mais de passar isso para vocês, de que a gente estuda, a gente estudou bastante durante um tempo, e essas coisas foram acontecendo, certo? E aí, no próximo ano, a final brasileira desse ano, né? Que o pessoal tá disputando vaga, vai ser em Gramado, certo? E não vai ser esse ano por conta da pandemia. Então, ela tá marcada para março de 2021. E tá. Agora, a coisa interessante de falar, né? O grupo, ele tem um programa de bolsas, certo? A gente tem um programa de bolsas de preparação para competições acadêmicas, que é o PCA-US. Atualmente, a gente conta com 6 bolsas, certo? Então, o pessoal que se dedica, que está dando gás, que está treinando e tal, geralmente consegue bolsa, certo? O programa de bolsa, ele abre inscrição mais ou menos no começo do segundo trimestre do ano. Então, em meados de março, maio, as inscrições para o programa de bolsas abrem. E aí tem seleção, etc., ocorre tudo, e a bolsa entra em vigor no meio do ano, que é quando começa. Então, vocês podem ficar ligados para aplicar para a bolsa, certo? Tentem. E o funcionamento do grupo. Isso aqui a gente vai discutir melhor depois no grupo do WhatsApp que a Clara criou, eu acho. Quem tiver interesse, entra lá no grupo que a gente discute melhor, porque isso aqui está meio conturbado por conta da pandemia. Mas antes da pandemia e como vai ser pós-pandemia, um dia, né? O grupo tem atividade no LabComp às sextas à tarde, etc. A gente tem aula, contest e esse tipo de coisa, toda semana. Toda semana tem, sem falta. E por conta da pandemia, a gente está pensando em como fazer as atividades de forma remota ainda. Atualmente não tem um horário fixo, o pessoal está fazendo as coisas no horário que acha melhor. Tipo, a gente cria as atividades, o pessoal vai fazendo. E aí a gente vai ver como fazer algo para vocês, especificamente, para quem tiver interesse, porque vocês são as pessoas da UES que podem participar da UBI. Então a gente vai criar um esquema de treino para quem tiver interesse para participar da UBI, certo? A UBI, ela ocorre em meados de maio de cada ano. Esse ano, por causa da pandemia, ela aconteceu no meio do ano.
Eu acredito que ano que vem o calendário não vai ser diferente, deve ser entre maio e junho, e a ideia é que a gente tente montar um grupo com alguns de vocês que quiserem para competir, certo? E quem tiver interesse, vocês estão todos convidados. Eu acho que essa é bem a quinta vez que a gente convida vocês. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, ou pode mandar no chat, ou pode mandar mensagem no grupo. O André acabou de mandar uma mensagem perguntando se mesmo quem não entende nada de programação pode participar. Então. Tá. Pode sim. Pode. Mas isso, a gente vai. Pera. Eu acho que eu não consegui parar minha apresentação. Pronto. Sim, pode. Tipo, não tem nenhuma restrição. Se vocês tiverem interesse e perguntarem as coisas pra gente, vocês podem participar. A gente deve criar alguma coisa para ensinar o básico que vocês precisam saber para resolver problemas, certo? Mas eu vou ver direito como a gente vai fazer isso. Vou até conversar com a professora de CC para saber quando que ela pretende começar a ensinar essas coisas, ou então a gente ensina outras coisas por fora, certo? E alguém perguntou aí... Tá, qual a próxima pergunta? Eu vi que tem mais de uma. Perguntaram sobre a linguagem, só que o Levi respondeu que a gente usa mais C++. Tem mais alguma coisa? A gente usa C++ para maratona, certo? A gente usa, eu diria que a gente usa C com as bibliotecas de C++. A gente não faz Só as um coisas minutinho. Você pode repetir sobre a linguagem? Sim. A gente utiliza as linguagens de programação C e C++. Mas o C++ que a gente usa não é C++ puro. A gente não usa o C++ puro com orientação a objeto e tudo. A gente utiliza mais... as coisas do C++ que a gente utiliza, que são mais úteis para a gente, são as bibliotecas que têm algoritmos e várias coisas já implementadas. Então, eu diria que a gente utiliza C e C++. A gente não utiliza só C++ nem só C. Depois a gente pode explicar melhor essas coisas para vocês. Mas na maratona você também pode utilizar outras linguagens de programação, como Python, Java e Kotlin, certo? Então não tem uma restrição em relação a isso. Mas a gente usa C++ e C. Tem mais alguma pergunta? Se você puder escrever no chat, tá? As linguagens. Tá certo. Tá certo. Eu acho que o Levi escreveu, mas eu posso mandar. Pronto. Tem mais alguma pergunta? Podem aproveitar, podem ficar à vontade para perguntar. Acho que não, né? Então, era isso, pessoal. Acho que não tenho mais o que falar. Obrigado pelo tempo e qualquer coisa vocês podem mandar mensagem perguntando. Claro. Alguém perguntou do grupo aí, né? Vocês mandaram o link a um canto? Mandaram não. Eu vou mandar aqui, tá certo? Vocês que sabem, se quiser eu posso falar com vocês no privado e mandar lá no link deles. Ou então... Eu mandei pro Antônio o link, mas eu vou mandar aqui também. Beleza. No chat. Daí a galera vai entrando logo. Tá, então, eu acho que era isso. Qualquer coisa, perguntem, mandem mensagem, não tenham vergonha. Podem perguntar qualquer coisa. E é isso.